do nada. Um corpo vindo do nada. Um viajante que não pertence ao nosso sistema solar, que atravessa o espaço como se fosse apenas uma escala em uma jornada interminável. Esse é o 3/Atlas. E à primeira vista parecia só mais um cometa. Mas quando os telescópios apontaram para ele, a surpresa foi imediata. Sua atmosfera não é dominada por água, como acontece com quase todos os cometas que conhecemos. Ela é feita, em sua maior parte, de dióxido de carbono. E não estamos falando de uma diferença pequena. A proporção é tão absurda, tão fora do comum, que simplesmente não se encaixa no que a ciência esperava encontrar. Então surge a pergunta inevitável: o que esse cometa interestelar realmente está tentando nos dizer? Agosto de 2025. O telescópio James Webb, o olho mais poderoso que a humanidade já construiu, se voltou para esse estranho visitante. E o que ele registrou foi desconcertante. A coma do 3I Atlas, aquela imensa atmosfera gasosa que envolve o núcleo de um cometa, não estava cheia de vapor d'água, como seria esperado. Ela era dominada por dióxido de carbono. Mas não é só isso, a proporção é absurda. Para cada parte de água, existem quase 8 partes de CO2. Uma anomalia tão grande que simplesmente não se parece com nada que já vimos dentro do nosso sistema solar. E então entra em cena outra missão, o SPHERE-X. Se o James Webb nos deu a fotografia, o SPHERE-X trouxe a escala. Ele revelou que essa nuvem de dióxido de carbono não é apenas densa, mas colossal, estendendo-se por quase 350 mil quilômetros. Imagine isso, uma nuvem maior que a distância entre a Terra e a Lua, envolvendo um único cometa. É como se o 3I Atlas carregasse um manto invisível, um rastro que denuncia sua passagem muito antes de podermos enxergar seu núcleo. E diante desse retrato inesperado, fica a pergunta: o que essa química tão diferente está tentando nos contar sobre o lugar onde esse objeto nasceu? Normalmente, quando falamos em cometas, pensamos em corpos simples, blocos de gelo, poeira e alguns gases voláteis. Água congelada, um pouco de metano, amônia, monóxido de carbono. É quase um manual básico da química cósmica. Mas o 3I Atlas não seguiu esse manual. Ele trouxe uma assinatura química tão estranha que deixou os cientistas em dúvida. Duas hipóteses ganharam força. A primeira, talvez ele tenha se formado em uma região muito distante de sua estrela de origem, para além da chamada linha de gelo do dióxido de carbono. Um ponto tão frio que o CO2 pôde se acumular em quantidades muito maiores do que a água. A segunda, talvez sua superfície tenha sido esculpida por radiação intensa ao longo de milhões de anos. Nesse processo, o gelo de água pode ter se desgastado, restando apenas os compostos mais voláteis, que hoje se desprendem e formam essa gigantesca atmosfera. Mas, seja qual for a resposta, uma coisa é certa. O 3I Atlas carrega a química de um outro sistema estelar. Um sistema com regras próprias, com uma história de formação que não se parece exatamente com a nossa. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Se moléculas tão simples já variam de forma tão radical entre sistemas diferentes, o que acontece quando falamos de moléculas complexas, aquelas que servem como base para a vida? Será que, espalhadas pelo universo, existem combinações químicas ainda mais surpreendentes, capazes de gerar caminhos completamente diferentes para a biologia? O 3A Atlas não trouxe apenas dióxido de carbono em excesso. Quando os cientistas analisaram seu espectro de luz com mais cuidado, encontraram pistas ainda mais curiosas, traços de cianeto e até de níquel. À primeira vista pode soar estranho, o cianeto é um veneno associado à morte. Mas no laboratório cósmico ele é exatamente o oposto.
um ingrediente fundamental na construção da vida. É a partir de moléculas como essa que podem surgir aminoácidos, os blocos de montar de proteínas, e, por consequência, da biologia como a conhecemos. E o níquel? Esse metal tão comum em nossas moedas e ligas metálicas aparece aqui em forma gasosa, de uma maneira que surpreendeu os pesquisadores. Uma combinação rara, que sugere processos químicos ainda não totalmente compreendidos. E é nesse ponto que a imaginação começa a ultrapassar os limites da explicação imediata. Será que estamos apenas diante de um cometa exótico ou de algo maior? Uma cápsula natural formada em um canto distante da galáxia, carregando dentro de si ingredientes primordiais para a vida? Alguns cientistas já defendem a hipótese da panspermia, a ideia de que a vida poderia ter se espalhado pelo universo viajando dentro de cometas e asteroides. Se isso for verdade, então cada visitante interestelar não é apenas uma curiosidade astronômica, pode ser um mensageiro biológico, uma semente cósmica cruzando os abismos do espaço para plantar vida em novos mundos. E, claro, sempre existe espaço para especulação mais ousada. Essas assinaturas químicas poderiam ser resultado de processos artificiais. Seria possível que o 3A3 Atlas carregue, mesmo que de forma indireta, a marca de uma inteligência alienígena? É claro, a resposta mais provável continua sendo natural. A ciência não se apoia em milagres nem em suposições grandiosas sem evidências. Mas é justamente esse equilíbrio que a torna fascinante. Cada descoberta inesperada abre espaço para perguntas que antes pareciam exclusivas da ficção científica. O 3I Atlas atravessa o sistema solar como um viajante mudo. Não emite sinais de rádio, não revela tecnologia. A única mensagem que carrega está escrita em sua química. Linhas de absorção e emissão gravadas na luz. Uma linguagem universal, que só conseguimos decifrar porque aprendemos a lê-la. É como se fosse uma carta cósmica, enviada de um endereço desconhecido, escrita em códigos que não foram feitos para nós, mas que mesmo assim conseguimos interpretar. E a mensagem que ela traz é clara. O universo é diverso, fértil, cheio de histórias químicas diferentes da nossa. A cada novo visitante interestelar, o cosmos nos sussurra: vocês não estão sozinhos. Não no sentido de companhia, mas no de diversidade. Há mundos lá fora com composições únicas, caminhos distintos, histórias próprias. O 3I Atlas pode nunca revelar completamente sua origem, mas sua passagem nos lembra de algo profundo. Vivemos em um universo em movimento, em constante troca de fragmentos. E cada fragmento carrega uma narrativa, às vezes escrita em água, às vezes em dióxido de carbono, às vezes em moléculas que, quem sabe, um dia podem florescer em vida. O O3I Atlas não vai parar. Em breve desaparecerá de vista, rumo ao vazio interestelar. Mas antes de partir, nos deixou um presente: a chance de refletir sobre nossa própria origem. Se um simples cometa pode carregar tanta estranheza, quantos segredos ainda nos esperam no cosmos? E mais importante, o que encontraremos quando, em vez de cometas, começarmos a detectar sinais diretos de vida, ou até de inteligência? O universo segue em silêncio, mas cada descoberta como essa nos lembra: não estamos apenas observando pedras geladas. Estamos decifrando um enigma maior, inscrito no tecido do espaço e do tempo. E agora eu quero ouvir você. O que acredita que ainda vamos encontrar no silêncio do cosmos? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas descobertas. Porque na próxima visita interestelar, nós estaremos aqui, para traduzir o silêncio do universo em conhecimento e maravilha.